Essa ali no 7-1, tá vendo? Palhaço no 7-1. Daqui a pouco eu falo do Jair também. Daqui a pouco eu falo do Jair. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes da gente começar. Uma coisa muito fofinha. Vocês sabem quem é essa moça aqui? Do canal Marina e Mariane? Vocês conhecem essa menina? Tá com a gente aqui. Desculpa aí os palavrões aí. Olha o videozinho que ela fez, tá? E publicou ontem. Um vídeo fazendo uma resenha do livro Submundo Hacker. Olha só que legal, cara. Oi, gente. Hoje o vídeo é um pouco diferente, porque hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Submundo Hacker, do professor Laudelino. Professor. Essa maravilhosa obra. Com edição, gente, tu viu? Hoje eu não estou aqui com a Marina, mas eu vou dar a minha opinião sobre este livro, o que eu achei dele, e vou contar uma breve história dele para vocês, né? O livro, ele é um romance simples, mas ele também é um pouco complexo. E a leitura dele, na verdade, é bem rápida, e o professor Laudelino, através desse livro, ele consegue nos trazer diversas reflexões e aprendizagens. O texto, ele é muito bem escrito. Obrigado, e querido. Não é cansativo de se ler. Então eu recomendo para todos vocês. O livro narra a história de 4 amigos, Hal Cox, Tumumbo, Pantail e Mr. Fat, conhecido como Gordo. Eles ambos eram jovens e inexperientes com a vida, e no início eles derrubavam sites criminosos, até que eles conhecem um misterioso e muito experiente hacker, o Smoke, que eleva o nível de conhecimento deles e auxilia eles, orienta eles em trabalho de campo como hackers. E o Smoke, ele fazia parte de uma organização especializada em alcançar corruptos que escapavam da justiça, Tem conhecida trabalho. Como Base. Não falta trabalho. Acontece que esse grupo de jovens invade a empresa de um doleiro para conseguir uma simples senha. Só que eles não tinham noção de onde eles estavam se metendo. E acabam na mira de ninguém menos, ninguém mais do que a Polícia Federal. E para escapar da cadeia, eles acabam ingressando na base. O problema é que essa prisão os coloca não somente na mira de um ex-agente da Stasi, como também de políticos e traficantes, que atacam impiedosamente aqueles indefesos e de valor para os jovens. O livro, ele traz como inimigo o sistema e chega a descrever brevemente o que ele é e o que ele não é. Ele também traz um pouco de como o sistema ele trabalha e como ele está enraizado no nosso país e operando na sombra. E uma coisa que eu gostei muito no livro do professor é que toda a oportunidade que ele tem para nos ensinar um pouco sobre história, ele abraça essa oportunidade. E isso é muito legal, porque todos os vídeos que a gente assiste dele, todas as lives, ele consegue nos ensinar sobre história o tempo todo. Toda brecha que ele vê, ele aproveita. E isso é uma coisa que eu gostei muito. É notável também a sua preocupação com os detalhes, a sua atenção. E o professor, ele também consegue citar autores de livros na sua obra. E dúvidas de como Deus permite que maldades aconteçam e o sentido da vida nos é respondido nesse livro. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo esse livro aqui para todo mundo. E uma coisa interessante, inclusive esse livro aqui, para quem quiser comprar ele, ele está disponível na livraria do Lacombe. Então, pessoal, já não perca a oportunidade, vai lá, corre atrás desse livro, porque ele é muito bom. Então, muito obrigada, professor Laudelino, por essa obra tão incrível. Obrigado, querida. Olha só, cara. É a Mariane, né? E essas crianças são umas fofas, né? E é legal que ela recomenda a livraria do Lacombe, né? Aí eu vou mandar esse vídeo pro Lacombe. Eu falo, Lacombe, olha aí, Lacombe. Tá recomendando a sua livraria. Olha só que legal. Tanta livraria para recomendar, recomendou do Lacombe. Dá uma moral pras meninas aí, Lacombe. Aí eu vou mandar pra ele, E aí, o que vocês acharam? Eu achei um barato isso aqui, cara. Eu adoro, né, quando você vê a juventude, né? A juventude entrando nessa área cultural, descobrindo, né, as coisas.
Isso é muito legal, muito legal. Muito legal, legal mesmo. Beleza? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Peraí, eu vou contar para vocês um princípio da ciência política. Um princípio. Chamado janela de Overton. E eu vou dizer por que isso é importante. E nós vamos ter aqui, então você vai ter que olhar para a tela daqui a pouquinho, que nós vamos ter uma câmera exclusiva aqui para fazer a nossa aulinha sobre a janela de Overton de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Pedido aí da nossa querida Silvia, tá? Porque a janela de Overton, ela é um conceito que talvez você já tenha escutado falar aí, de vez em quando, tá? E ele é um conceito da ciência política que explica como as ideias aceitas pela sociedade, como essas ideias vão mudando ao longo do tempo. A coisa é fluida. Essa teoria política explica isso. Então, alguns temas que em determinada época são impensáveis, de repente, quando você menos percebe, eles passam a ser discutidos, depois é um tema que passa a ser tolerado até que se torne uma política pública. Imagine assim, a janela, ela representa um espectro ali do que é considerado aceitável ou razoável. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse termo foi com o Olavo de Carvalho, lá no Trollspeak também, ele falando sobre uma discussão que já estava acontecendo na academia brasileira, se pedofilia era crime ou não. E aí ele cita a janela de Overton. Ele falou, uns anos antes, esse professor ia apanhar dentro da sala de aula. Hoje já está discutindo, daqui a pouco está na imprensa, daqui a pouco está em livro, daqui a pouco está em tese, aí entra na política e vira direitos e pronto. E ele comentou sobre essa janela de Overton, né? Então, dentro da janela de Overton, você tem... Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar para vocês, que eu vou agora para outra mesa aqui. Vou para outra mesa aqui agora. Estou lá na outra mesa aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Gente, você que está assistindo, está ouvindo, agora você vai ter que olhar para a tela, tá? Vai ter que dar uma olhadinha para a tela. Obrigado aí, pessoal que está fazendo o Pix. Quem foi que fez o Pix aqui? Jussara. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo Pix. Olha só. Aqui, ó. Tem uma folha, tá solta aqui, né? Então, deixa eu só ver se o microfone tá certinho aqui para eu não ficar falando pro vazio. Então, aqui você tem o seguinte. A janela de Overton, ela tem alguma escala, existe uma escala, né? Que é o seguinte, o tema, chega um momento que esse tema surge, ele é impensável. Ninguém quer saber desse tema, ele é impensável. Aqui eu tenho uma máscara, tá vendo? Eu fiz uma máscara para explicar para vocês, porque a janela de Overton, ela acontece assim. Vocês estão vendo eu passando o papel por trás da janela? Tá vendo? O papel tá aqui. A janela de Overton tá aqui. A janela de Overton tá aqui. Vou explicar em mais detalhes, só pra gente passar rapidinho, ó. Existem temas que eles são impensáveis. Aí ele começa a transitar, se torna radical, depois ele é um tema que passa a ser aceitável, depois ele passa a ser alguma coisa sensata, depois passa a ser popular, aceitável, sensato, popular, e depois vira política pública. Tá vendo? Vira política pública no meio do negócio. Então percebam que eu vou explicar para vocês alguns temas aqui, na janela de Overton, nós vamos passar, e ela funciona exatamente assim como eu estou mostrando para vocês, tá? A janela, ela vai se movendo, e a mudança começa sempre com intelectuais, tá? Nós vamos pegar aqui um tema, né, para a gente tomar como exemplo aqui na janela de Overton. Então, vamos só. A mudança começa sempre com intelectuais, com ativistas, artistas, influenciadores, lançando ideias polêmicas, né, com o objetivo ali não é de fazer aquilo ser aceito, mas é para conquistar mentes, né, e trazer gente para esse debate, para acostumar o público com o tema. Com o tempo, o que era antes impensável, tá lá.
tema, homem casar com homem, era visto como uma aberração, né? Nas sociedades humanas, né? Então, depois isso vira aceitável, vira normal, mas tem um caminho para isso acontecer, né? Esse aqui que eu trago para vocês é um exemplo clássico, porque há 50 anos o casamento entre homens, pessoas do mesmo sexo, né, era considerado impensável. Homem casar com homem era visto como uma aberração, era criminalizado em muitos países, associado a distúrbio mental. Quem defendia era perseguido, ridicularizado ou era ignorado. Depois virou um tema radical. O impensável, ele muda e ele vai caminhando e começa a ser radical. Grupos ativistas começam a discutir o tema nos anos 70 e 80, ainda considerado ultrajante pela maioria. Acontecem os primeiros protestos e pedidos por união civil, não casamento, começa a aparecer em filmes, peça, literatura de forma provocativa. Aí aquilo vai acontecendo tantas e tantas e tantas vezes que ele começa a virar aceitável. Se alguma coisa der errado aqui, o negócio volta, tá? A janela, ela é flexível. Ela vai para frente, vai para trás. Aí acontece um crime, um negócio aqui, ele volta a ser impensável. Aí a coisa acontece de novo. Vai. Se tiver alguém empurrando, vai. Aí ele passa a ser aceitável. Intelectuais, celebridades tratam do tema com seriedade. Alguns países passam a permitir a união entre pessoas ali do mesmo sexo, né? Ali por volta dos anos 90. Debate chega à mídia tradicional, chega à esfera política, a homossexualidade deixa de ser considerada doença e ele começa a entrar na janela do sensato. Aí surge a união homoafetiva, começa a ser defendida como direito civil, políticas progressistas e partidos de esquerda começam a incluir o tema, tá? Nos seus planos de governo, tal, movimentos religiosos. Surgem alguns que apoiam, movimentos mais liberais, começam a surgir decisões judiciais favoráveis aqui, uma acolá, uma pensão, um direito ali, parará. A opinião pública vai mudando gradualmente, tá? Pesquisas vão indicando apoio da maioria das pessoas, artistas, influenciadores, grandes empresas abraçam a causa, surgem as paradas do orgulho, aí casamento é legalizado, entra na política pública, tá? É reconhecido pelos estados, aí passa a ser protegido pela Constituição, por Corte Suprema, legislação. Quem se opõe pode ser acusado de discurso de ódio, discriminação, aí começa a surgir a proteção jurídica contra aqueles que são contra a ideia, que no começo, na evolução daquela ideia, né, minha janelinha engasgou aqui, era impensável. O que era impensável, o que era radical, no final desse processo, você tem até dispositivos para criminalizar quem se opor. E a janelinha de Overton sobre esse assunto, ela vai acontecendo, vai para cima, vai para baixo, depende da expressão da sociedade, ela vai e volta. Isso é que vocês têm que entender, a janela de Overton. Por quê? O roteiro para as coisas acontecerem, ele existe, tá? O roteiro, ele existe. Tá aqui, ó. E essa parte aqui, dessa história que eu contei, dos homossexuais aí e tal, da nossa história recente é mais emblemática, porque você tem todo o acompanhamento. A janela de Overton aconteceu do início ao fim, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas outras janelas para eu mostrar para vocês, que é o seguinte. Vou tirar daqui o tema, a janela de Overton está vazia. Eu posso trazer outro tema. Quer ver? Eu vou trazer um outro tema aqui, ó. Ó. Eu fiz alguns aqui, ó. Ó, dá trabalho montar a live para vocês, viu? Ó, o trabalho que dá para montar a live, ó. Tem outro. Mas que tema é esse aí, palhaço? Tá? Vamos lá. Janela de Overton sobre o tema A Volta da Monarquia. Então, ó, impensável voltar com o rei no Brasil? Piada. Associada ao atraso. É uma elite parasitária. Saudosismo caricato. Incompatível com a democracia e a modernidade. Quem defendia era chamado de lunático, reacionário ou bufão. Mas a janela de Overton vai andando. Sai do impensável, começa a entrar no radical.
Grupos monarquistas começam a se organizar após o fim da ditadura, que era proibido no Brasil o movimento monárquico. Tá? Na nossa democracia era proibido falar de monarquia. Ainda é considerado exótico e antidemocrático. Aí depois ela vai migrando e vai mostrando ali, ó, propostas tímidas por parlamentarismo simbólico vão aparecendo. Personagens históricos da monarquia ganham documentários, ganham livros revisionistas trazendo a história de verdade. Aí o tema passa a ser, ó, se a coisa for continuando, passa a ser aceitável. Olha lá, intelectuais e historiadores passam a discutir com seriedade o legado. A figura de Pedro II começa a ser reabilitada no imaginário popular. Famílias reais de outros países passam a ser vistas com simpatia. Olha a janelinha de Overton andando. Mas lembre, sempre que tem que ter gente empurrando, senão esse negócio não vai para frente. Se você parar, o negócio começa a voltar. O que era aceitável começa a ser radical de novo. Se não tiver ninguém fazendo, vem uma nova geração, aquilo volta a ser impensável. Então sempre tem que ter gente movendo isso aqui, tá? Olha lá, propostas, aí quando entra no radical, né, os grupos começam a se organizar, ainda é considerado exótico, propostas tímidas de parlamentarismo simbólico vão aparecendo, personagens históricos ganham documentários, personagens históricos ganham livros. Aí passa a ser aceitável quando intelectuais, historiadores, passam a discutir com seriedade o legado, a figura de Pedro II começa a ser reabilitada no imaginário popular, famílias reais de outros países passam a ser vistas com simpatia. Olha aí, o monarquismo começa a circular em podcast, eventos, na live do palhaço, esse tipo de coisa. E aí o negócio começa a ser tido como sensato. Olha só, essa ideia não é tão ruim. Ó, e a República tá uma merda, então esse negócio é interessante aqui. Vamos ver como é que isso funciona. Olha lá, alguns articulistas, juristas, sugerem que a monarquia parlamentar pode oferecer estabilidade institucional, porque a República não tem mesmo, puteiro. O tema passa a ser debatido como uma alternativa viável ao presidencialismo de coalizão que a gente tem hoje, essa merda. Aí, ó, políticos liberais, conservadores começam a dialogar com líderes monarquistas, pesquisas revelam o crescimento da simpatia do modelo. Aí se você vai trabalhando, empurrando, ele vai para a próxima fase. A fase de se tornar popular. A ideia de monarquia ganha apoio em parte da juventude, nas redes sociais, influenciadores e youtubers fazem conteúdo explicando vantagens e mostrando modelo, figuras da família imperial aparecem em eventos. Aí você para de falar, o negócio começa a voltar. Aí você começa a falar de novo, aí ele começa a seguir. Vai ter, dependendo de mais gente falando, tá? Figuras da família imperial aparecem em eventos, podcasts, entrevistas, audiências. Institutos e movimentos promovem seminários, exposições, campanhas sobre o retorno, até que o negócio se torna tão grande que surge uma proposta de plebiscito sobre o sistema, e volta ao Congresso, o movimento ganha força institucional, partidos adotam a pauta. Você veja, aqui são pautas que nós ainda não alcançamos, tá? A proposta de plebiscito eu acho prematuro, tá? Mas aí estão empurrando. Depois, mudanças constitucionais para ser discutidas em comissões especiais. O Brasil reabre o debate nacional sobre a restauração da monarquia. Você veja. E aí vai, vira uma ideia legislativa com robustez e a coisa segue. E a janelinha de Overton aqui para esse tema. Aí você fala, ah, legal, funciona para homossexualismo, funciona para monarquia. Tem mais algum tema aí, palhaço? Tem, ó, eu posso trazer aqui mais um tema. Dá trabalho fazer live, Jesus, para fazer direito. Que tema é esse aqui, ó? Acabar com o salário mínimo na janela de Overton. Olha isso aqui, ó. Soa como exploração. Começa associada à escravidão moderna, abuso patronal, que isso? Considerado cláusula pétrea da justiça social, quem defende é taxado de desumano, elitista, e o negócio fica aqui, ó. Fica aqui. Papapá. Aí surge a internet. Quando surge a internet, o negócio... Opa! Começa a divulgar mais, você começa a escutar as pessoas. Aí, ó, economistas liberais começam a discutir o tema de fóruns fechados.
A ideia aparece em think tanks, sempre com muito cuidado. Primeiro surgem propostas regionais, flexibilização. Surgem artigos acadêmicos questionando a eficácia do salário mínimo, tá? E como que ele auxiliaria na redução da pobreza. Aí aquele tema que era radical começa a entrar na janelinha de Overton, começa a caminhar para ser... Vai chegando aqui todo humilde, olha lá, o aceitável vai chegando. Quando intelectuais começam a defender a extinção como forma de aumentar o emprego informal, que seria bom e tal. Aí, debate ganha espaço em podcast, canais econômicos, colunas de jornais. Dados são usados para mostrar que o mínimo pode gerar desemprego e gente pobre. Aí vai, a ideia de liberdade contratual ganha terreno no direito. Direito do trabalho. É mais importante o trabalhador ter a liberdade de fazer o seu contrato do jeito que ele quiser do que você forçar. Aí começam as ideias, né? De liberdade de contrato. E o tema passa a ser, antes era um tema radical, no começo impensável, vai caminhando, já a legenda de Overton vira radical, aí você vai insistindo, vira aceitável, de aceitável já vira sensato. Tá vendo? Sensato. Políticos liberais, empreendedores, defendem contratos livres, proposta de salário negociado para jovens, aprendiz, já tirando os jovens do salário mínimo para negociar salário, para facilitar a inserção dele no mercado de trabalho, ele está começando agora. O discurso vai mudando, não é o fim do mínimo, é mais autonomia. Vai se tornando um tema popular. Influenciadores, empreendedores tratam o fim do mínimo como a solução para vários problemas. Vídeos começam a viralizar mostrando as pessoas que preferem trabalhar ganhando coisas que não são salário mínimo, tipo motorista de Uber, iFood. Pesquisas começam a mostrar o apoio entre jovens, apoio de desempregados. A narrativa dominante passa a ser mais liberdade, mais empregos, vai tirar um engessamento disso. Aí quando vai aqui, começa a fazer força, o tema entra na política pública. Propostas de emenda à Constituição são apresentadas, começa o debate, alguns estados, municípios testam contratos sem um piso, numa parceria público-privada, a legislação muda para permitir o salário por produtividade, ou o contrato com outros indexadores, contrato livre, o salário mínimo deixa de ser obrigatório, né? E o Brasil entra numa nova era de relação trabalhista, e aquilo que era lá no começo da janelinha de Overton, o que era impensável, com a sociedade discutindo, gente empurrando, vira radical, de radical vira aceitável, de aceitável vai virando sensato, de sensato vira popular, de popular entra na política pública e o negócio é aprovado. Isso é a janela de Overton, e eu não poderia deixar de trazer um dos temas mais importantes da atualidade para nosso último exemplo da janelinha de Overton. O último exemplo aqui, tá? Diz o seguinte, vamos lá, Anistia. Impensável. Anistiar golpista, traição à democracia. Eles estão associados ao terrorismo, quebra institucional, fascismo. É rejeitado por todos os políticos, pelos juristas, pela grande imprensa. Quem defende é visto como cúmplice, extremista, antidemocrático, radical. A ideia sai de impensável e ela vai migrando. E aqui é interessante você ver, enquanto era traição à democracia, enquanto era terrorismo a ideia, enquanto era rejeitada por todo mundo, enquanto quem defendia era visto como cúmplice, tinha gente defendendo, empurrando, discutindo, brigando, até o ponto que essa luta desses heróis faz o termo, ou a ideia passar a ser, ao invés de ser uma coisa absolutamente impensável, passa a ser radical. Já migrou para radical. Aí alguns juristas independentes começam a questionar a extensão das penas, canais alternativos discutem possíveis excessos processuais, surgem as primeiras vozes falando em diferenciar vândalos de manifestantes, a narrativa lá de que há presos políticos é mencionada em círculos restritos,
Aí aquilo vai ganhando força, sai do radical na janelinha de Overton, vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força e passa a ser um tema aceitável. Entidades de direitos humanos e advogados apontam os abusos em prisões preventivas. Deputados iniciam audiências para apurar as condições carcerárias dos réus. A imprensa registra casos de inocentes, idosos, mulheres presas sem provas. O termo anistia volta ao debate como instrumento histórico de pacificação. Vocês estão percebendo que você consegue predizer o que vai acontecer se o debate continuar? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos parados mais ou menos por aqui, não estamos? Volta ao debate, instrumento histórico de pacificação. Nós estamos por aqui. O tema passou a ser impensável, passou a ser uma coisa sensata. As pessoas que são contra, hoje já são tidas como pessoas sem coração, sem alma. Gente má. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Você está olhando as pessoas que são contra a anistia, você já está olhando elas com nojo. Passa a ser um tema sensato. Parlamentares de centro-direita, defendem a anistia parcial, com alguns critérios. Juristas renomados começam a falar em proporcionalidade, ao devido processo legal. Surgem movimentos civis que organizam as campanhas, coletam assinatura. O debate chega ao Congresso com tom de reconciliação, não de absolvição. E o tema, ó, vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, vira tema popular. Agora tá todo mundo discutindo, rede social, tal. A opinião pública começa a se dividir de forma mais equilibrada. Os influenciadores e artistas religiosos pedem clemência, encerramento aí dos conflitos. A mídia passa a mostrar histórias pessoais dos condenados e suas famílias. A palavra anistia deixa de ser tabu e vira parte do noticiário cotidiano. E até então que ela se transforma numa política pública. Se a gente parar de empurrar, se você parar de falar, a janelinha de Overton começa a voltar. Começa a voltar. Começa a voltar. E por isso que a gente não pode parar de falar, não tem que ir para a rua, tem que levantar a placa, porque a gente precisa fazer força, porque ele vai e entra como política pública, um projeto de lei de anistia apresentado, ganha apoio multipartidário, o Congresso aprova as regras específicas para anistiar os condenados, tá? Os condenados que não praticaram nenhum tipo de violência. A medida é sancionada com apelo à pacificação nacional. Os anistiados passam a ser reintegrados à sociedade e 8 de janeiro é recontado como uma ferida que já foi superada. Então, gente, isso é a janela de Overton, tá? Então, explicamos aqui a da anistia. Pô, só para fazer esse trechinho para vocês aqui, foram 4 páginas inteiras aqui. Eu levei umas 6 horas de trabalho ontem para até montar esses roteirinhos todo, né? De que vai para lá, vai para cá, qual é a causa e efeito, que vem antes, que vem depois, formatar, imprimir, trazer, para trazer para vocês de uma maneira definitiva, com a didática correta, agarrado aqui na mesa com durex aqui, tá vendo o durex ali agarrado na mesa? Vamos subindo ali para vocês verem, ó. Olha como é que às vezes é simples para você fazer a coisa com didática, né? Aí, professor, fazer na Tá sala aqui, de aula. você bota o papelzinho ali e você consegue fazer o efeito da janela de Overton indo para cima e para baixo. Isso aqui é a janela de Overton, essa teoria da ciência política aí, tá? Essa teoria que fala sobre... tá falando aqui um pouco de antropologia, sabia? Isso aqui é como funciona a sociedade, como funcionam as sociedades humanas, como funciona a mente humana, tá? E complementando, deixa eu não errar a câmera aqui, isso, trazendo o microfone, Olha, sempre nós de dois volta aí, nessa dois mesa. palhaços. A câmera tá na outra mesa lá. E aqui o bracinho, eu levo o microfone para lá e para cá, né? Então, a janela de Overton, ela mostra que a sociedade não muda bruscamente, tá? Ela muda por deslocamento gradual do que se considera aceitável, vai empurrando aquilo que é aceitável, vai devagarinho. Por isso que quem deseja mudar o mundo não se começa pela política. Se você quer mudar o Brasil, você não começa pela política. Cara, o Olavo falava isso todo santo dia. Você não começa pela política. Você quer mudar o Brasil? Você tem que mudar, cara, a cultura. Você tem que mudar o debate público. Você tem que vir de lá de trás, ó, trazendo aquele tema que era absolutamente inaceitável lá atrás. Você pega o tema que era impensável
você vai martelando ele vai começar, você vai começar a ser visto como um cara radical. Aí você continua martelando, passa a ser aceitável, várias pessoas começam a escutar sobre aquilo, passa a ser aceitável, muitas pessoas começando a discutir, começa a ser uma coisa sensata. Bom, só estou discutindo. Já é aceito o discurso. Né? Aí todo mundo discutindo, virou sensato, migra para a fase de popular. Cai na boca do povo. Caindo na boca do povo, o povo falando daquilo, entendendo, comentando, tendo a sua opinião, resposta pronta, tá? Papapá. Entra na política. Entrando na política, meu amigo, aí vai para aquela fase de consolidação, para virar lei, para virar obrigatório, para virar aceitável, sob o ponto de vista da sociedade, dentro da política, né? Como um todo. Então a janela de Overton mostra que a sociedade vai mudando devagarinho, aos pouquinhos, tá? Então, se você quer mudar o mundo, meu querido, não se começa na política, é a última etapa, é a política. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo agora já entenderam que muitas coisas deram errado no Brasil por conta disso. Você querer começar pela política. A política é o final do processo. Sacaram? Lembra que o Olavo falava? Ó, já ia a cereja do bolo, falta o bolo inteiro. Faltou o bolo inteiro, não fizemos o dever de casa. Tá? Então, você não muda o mundo, você não muda o Brasil pela política, você muda pela cultura, você muda pelas ideias, você muda pelo debate. E quem entende e domina a janela de Overton consegue ver não só o que está acontecendo, mas consegue ver as próximas etapas, tá? Consegue ver o que falta para fazer e consegue ver o que está faltando realizar, quais são as próximas etapas. Quando você tem o trabalho de sentar e você tentar predizer qual vai ser a janela de Overton, cada uma das etapas que fazem parte aqui, e você identifica tudo que vai precisar acontecer para aquele tema, você identifica aonde que você está, você evita fazer ações que estão por aqui. Se você está numa fase aqui mais em cima, você evita, de repente, fazer ações que estão aqui. Tipo, como foi feito agora, da monarquia. Você ainda não entrou na fase do debate público, já estão querendo fazer o referendo. Vai dar errado. Você pulou várias etapas. Se der certo, é cagada. Mas isso não resolve, porque você pulou várias etapas. É isso aí. Agora, antes da gente continuar, a gente precisa falar mais uma vez desse assunto. Todos os dias nós temos que fazer isso, falar desse assunto. É uma covardia institucional sem precedentes aqui. Mais uma vez, retrato aí doloroso daquilo que custou muitos séculos de luta, tá? Muitos séculos aí de suor, de sangue, que é para a construção daquilo que se conhece como Estado de Direito. Então, manter um ex-presidente isolado, sem acusação formal, sem indiciamento, sem julgamento, é mais do que um abuso, é a negação viva dos princípios que fundaram a própria ideia de justiça. Então você pode escutar o argumento seguinte: não, ele foi condenado na ação do 8 de janeiro, aquela palhaçada lá. Mas as cautelares que estão fazendo isso com ele são de um outro inquérito que já acabou. O nível de desprezo que Xandaré tem pelo próprio judiciário é tão grande que ele não faz nenhuma questão de fazer nada dentro da lei, que se foda, faz do jeito que ele quiser. Então ele está preso das cautelares de um inquérito que já acabou e que ele não foi indiciado. E foda-se. Não tem reação, porra. Não tem reação. Então você mantém um ex-presidente isolado, sem acusação formal, sem indiciamento, sem julgamento. Mais do que isso tudo, é abuso. É negação viva de todos os princípios que fundaram a ideia de justiça. Na cara de todo mundo. Não tem um negócio hábil de uma decisão inteligente que foi costurada. Não, é grosseiro. Sexo explícito. Mas o mais vergonhoso dessa porra, sabe o que é? Eu acho que o mais vergonhoso não vem das instituições, não. O mais vergonhoso vem de todos aqueles que juraram estar do lado dele. Dos que se alimentaram do nome dele. Que se alimentaram do voto dele. Da popularidade dele. E agora estão fingindo que ele é uma fase que passou. Ou finge que não está vendo.
abandonaram o homem que os carregou às urnas. Silenciaram por cálculo eleitoral, ou por covardia, ou por conveniência, ficaram quietinhos. E cada silêncio é cúmplice. É uma segunda prisão. É imoral, cara. De todos aqueles que traem sem coragem e traem sem assumir a traição. O direito à ampla defesa nasceu, mais uma vez, lá nas fogueiras da Inquisição. O inquérito surge na Inquisição, quando os homens eram condenados sem voz nenhuma, sem nenhum tipo de defesa. O devido processo legal inteiro foi forjado lá na Inglaterra, a Magna Carta, 1215, quando os barões obrigaram o rei a reconhecer que nem o poder absoluto podia prender sem causa. 1215. O habeas corpus foi aí, ó, construído e arrancado com o sofrimento de quem apodreceu em masmorras desde o tempo do Império Romano. E o princípio da presunção da inocência, hoje tratado como luxo, foi conquistado, cara, após séculos. É bíblico, porra. 5.000 anos. Então, nada disso foi dado. E tudo isso foi conquistado a muita custa de dor, de prisão, de morte. E é justamente por isso que essa omissão diante dessa violação, a omissão diante desses princípios é tão obscena. Aí vem imprensa, legislativo, judiciário, os trio pusilânime aí, assistindo tudo quieto. OAB, meu Deus. O direito não sobrevive à indiferença. O direito não sobrevive à ingratidão. Cada vez que um advogado aceita uma violação, ele está sendo um ingrato com todas as gerações anteriores que lutaram por aquele direito. Ele não é digno de portar o título de ser um advogado, um defensor do direito. Não é digno. E cada princípio morto é uma trincheira a menos entre a civilização e a barbárie. Falta muito pouco para a gente começar a ter execuções daqui a pouco no Brasil. Falta pouco. A justiça já não reage. O governo agora está discutindo auxílio para as famílias dos traficantes mortos, antes de comentar qualquer coisa sobre os policiais mortos. Se você tem dúvida que a gente está num narco-estado, não tem mais nenhuma. Mas tudo isso que a gente vê com o Jair não é só a questão do Jair. Trata-se de você honrar o sangue de quem lutou para que ninguém fosse preso sem prova, sem defesa, sem justiça. O silêncio das instituições é grave, mas o silêncio dos aliados é imperdoável. Morreu o direito e com ele morreu a lealdade. Mas a verdade é que o Bolsonaro não levou apenas uma facada. Foram dezenas de facadas. Todo dia ele leva uma facada nova. Essa que é a verdade. Beleza? Então deixa eu seguir aqui, ó. Já pra gente começar, né? Olha essa matéria aqui que saiu no Metrópolis ontem. O ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma cela especial, com ar-condicionado e televisão, no presídio da Papuda, em Brasília. Segundo apurou a coluna, o magistrado já viu imagens e aprovou a instalação. Escutaram? O espaço é adaptado para receber o ex-mandatário, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF determinará a transferência na semana que vem, após rejeitar os embargos declaratórios protocolados pelo ex-presidente. A expectativa, contudo, é que Bolsonaro passe poucas semanas na Papuda. Até mesmo ministros próximos a Moraes sustentam que a Suprema Corte deverá aceitar um pedido da defesa para restabelecer a prisão domiciliar por motivos de saúde. O mesmo benefício foi concedido Eles em maio precisam da fotografia. ao também ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e mais 4 crimes. Atualmente, está preso em casa com tornozeleira eletrônica por descumprir medidas cautelares no âmbito de um outro inquérito que investiga coação no curso do processo. E aí? Cadê a galera? Cadê os aliados? E aí? Não tem reação. Nem da máquina, nem da imprensa, nem do judiciário, nem do legislativo. Reação nenhuma, pode fazer o que quiser.
Fica por isso mesmo, tudo. Condenado por golpe de Estado. Golpe de Estado. E a gente sabe, né? Ontem eu estava escutando um especialista, ele falando o seguinte, que você poderia colocar no Congresso mais uma frente de batalha ali, muito mais simples, que é o seguinte. Na Lei de Segurança Nacional, quando fala do golpe de Estado, o cara falou o seguinte, eu achei interessante a ideia, ele falou o seguinte, olha, se você alterar a lei, dizendo que no golpe de Estado é necessário a caracterização, né, tem que ter, de uso de armamento no golpe de Estado, só isso, vamos fazer uma alteração aqui numa frase da Lei de Segurança Nacional, o golpe de Estado, só com uso de armas. Tem que ter uso de arma para você dar o golpe de Estado lá. Bom, se aquilo for aprovado, toda a lei retroage para beneficiar, então você tira todas essas condenações de todo mundo. Abolisse o crime. Você tira a condenação de todo mundo. Só que tem que acontecer, isso tem que acontecer em paralelo, né? Tem que ser tudo em paralelo. Mas é o que eu disse, ó, já foi votada a emergência da anistia, o Mota não bota para votar porque ele tá todo cagado, o tribunal não quer, tá? E você tem que atuar em cima do CPF do Mota. Tem que atuar em cima do CPF do Mota. Tem que criar incômodo pro outro lado. Quem tá perturbando tem que ser incomodado. Agora, se o cara faz o que quer e não acontece nada contra ele, o Xandão ganhou magnífico, sancionado, interplanetário. E continua lá com a canetinha dele, olha lá. A relatora do TSE, logo depois da visita do Xandão lá no Rio, relatora do TSE, vota pela cassação do Cláudio Castro e do seu vice. É o sistema trabalhando. Isso tá no livro, Submundo Hacker. Vai lá ler o Submundo Hacker. É como a Mariane falou, é um romance, é todo um thriller e tal, mas tá tudo lá, cara. Comecei a escrever o livro em 2002, cara. Mesma coisa, mas não muda porra nenhuma no Brasil. O Brasil é nojento, cara, não muda nada. Tudo igual, cara. Dá nojo. É isso aí, gente. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, tá? Não esqueça aí de participar aqui no chat do Palhaço. São 1.600 telas já. Trump pode mandar o FBI e a CIA invadir a casa do Bolsonaro? Não. Sequestrá-lo? Não. E levá-lo para os Estados Unidos? Não. Puro desespero pela injustiça. Eu acho que ele não aceitaria, sabe? Eu acho que o Jair não aceitaria. O Jair tá numa postura de sacrifício. Ele tá aí, desde o primeiro momento aí da presidência dele, a gente tá vendo que o Jair ele virou um tipo de Baigon, né? Essa vida dele tá mostrando o quão sujo o Brasil é. Você não sabia o quão sujo o Brasil era antes do Jair chegar à presidência. Você já tinha noção da sujeira. Mas pra galera alcançar o Jair, todas as pregas rainha foram arrebentadas. Tudo. Nunca foi tão claro tudo que tá acontecendo no Brasil. E a pressão que eu tenho é que ele tá disposto ao sacrifício. Tá disposto. Missão, né? Ele voltou da facada com essa postura de missão. Luísa